Ok, pessoal, vamos lá então dar continuidade aqui ao nosso conteúdo. Mas antes, eu vou só dar aqui um retorno a vocês sobre a nota, tá? Eu tinha, eu tinha lançado as notas na sexta, mas aí eu verifiquei, houve um engano na turma de vocês. Não foi nem um engano, foi um esquecimento, no sentido de que as notas estavam para ser lançadas, mas infelizmente foi detectado muito plágio, né? Suspeita de plágio aí na prova de vocês, certo? E aí, eu tinha lançado outras notas de outras turmas, eu achava que a de vocês era a que tinha sido lançada, mas na verdade essa de vocês foi a que teve muito plágio. E aí eu deixei para fazer uma análise mais criteriosa e deixar para lançar, né, no dia seguinte. Aí acabei deixando para fazer isso ontem. Bom, então realmente houve muito plágio, né, na prova. Plágio em que sentido? Muito visivelmente, o código não foi feito pela pessoa, né? Ou então foi feito por uma pessoa e foi compartilhado com outras. Ou então várias pessoas pegaram na internet, muitas pessoas pegaram na internet o código da mesma fonte, né? A gente sabe que tem código aí do URI no GitHub aí na internet, então várias pessoas podem ter coincidentemente pego o mesmo código, né? E aproveitado. Enfim, houve um nível muito alto de plágio, né? Então, claramente, não foi feito pela própria pessoa. Então, realmente foi uma situação bastante desagradável. Para que não houvesse aí, que realmente plágio é zero, né? Então, é inquestionável isso daí. Então, teve muita coisa parecida sim, Davi. Muita sim, tá? E dava para ver que o código era exatamente o mesmo, em alguns casos apenas era trocado o nome da variável, né? Apenas o nome da variável era trocado, mas a lógica, a escrita, a indentação, os comandos, os métodos, né? Exatamente os mesmos, né? Mudando só o nome de variável. Ou então alguma adaptação, né, para a própria classe, mas você pega o main, o código principal, exatamente o mesmo, mudava só a classe, né, de cada um. Mas enfim, então eu fiquei com isso daí, com essa a nota dessa turma aqui pendente para fazer uma análise mais criteriosa e tomar uma decisão do que fazer. Então, eu decidi, como a maioria do plágio, né, não teve nenhum plágio que foi Ctrl+C, Ctrl+V, literalmente. Né? Então foram plágios que eram troca de nome de variável, etc, etc. Mas a estrutura visivelmente é a mesma. Ainda pensei em submeter para o conselho de professores para decidir, né, se realmente dava o zero ou não, mas antes de fazer isso, eu resolvi tomar uma outra atitude. Eu não apliquei o zero, né, vou manter a nota, mas eu já sei, né, quais foram os códigos que foram iguais. Então, tenho registrado aqui quais foram os códigos iguais. E vamos seguir o jogo, tá? E aí a gente vai seguir o jogo, seguir a disciplina. Como os códigos são iguais, mas foi trocado o nome de variável, alguns casos houve a necessidade de uma adaptação, eu vou fechar os olhos para isso, né? Nesse momento aí de pandemia, de momento de ansiedade, né, que todos estão vivendo. Então, eu vou fechar os olhos para isso, nesse momento, e vou deixar prosseguir a disciplina. Porém, eu sei quais foram os códigos que, né, que estão iguais e vamos seguir. Obviamente que o aluno que não fez nada, que ele não teve o conhecimento suficiente, ele não vai conseguir fazer o trabalho, não vai conseguir aproveitar as oportunidades que vocês sabem que eu estou dando, né? Então, a resolução desse caso vai ficar para a V3,
tá certo? Então eu resolvi não aplicar a penalidade de dar o zero, eu resolvi realmente usar o benefício da dúvida, né? Vamos seguir, vou assumir que houve algum trabalho do aluno para ele fazer a adaptação, submissão, vou deixar como está, tá? Então eu vou lançar as notas hoje, mas as notas elas estão disponíveis lá no AVA, tá? Tem um PDF lá no AVA com as notas originais, tá? A nota tal qual vai ser lançada. Então fica aí, pessoal, eu não vou chamar de aviso, mas fica essa reflexão, tá? Houve realmente muito plágio, não vou dizer que houve troca de código entre alunos, porque pode ocorrer de vocês fazerem uma pesquisa na internet, pega o código e submete. Só que a internet é comunitária. Então, do mesmo jeito que você pegou um código, outro aluno pode pegar, né? E aí vai ser caracterizado plágio de qualquer maneira, porque a ideia não foi sua, né? Mas, como houve alteração de código, pelo menos houve uma troca do nome de variáveis, e a gente vai deixar isso daí como tá certo? Mas eu peço para que vocês realmente levem a sério, tá? Isso daí, tá bom? Não copiem, não façam. Exercício, tudo bem, que exercício você faz em conjunto, é uma atividade mais, né? Mais colaborativa, mas a prova não. A prova realmente tem que ser algo individual. Não, seguinte, André. Aí tem, cada caso é um caso, tá? Então, por exemplo, depois, no final da aula, a gente pode até ficar ver para os casos particulares. Quem deu time limit, como eu falei no dia da prova, eu testei todos os códigos, tá? Então, deixando isso bem claro, não a correção, o URI ele faz apenas uma correção dos resultados, mas eu olho individualmente cada código, tá? Então eu testei, deu time limit, tudo bem. O URI deu time limit, mas eu peguei o código de cada um e testei com os casos de teste do UDebug e do próprio URI, né? Dos exemplos. Se tiver passado em todos, o aluno vai ganhar 100% da questão, tá certo? Se não está a pontuação completa da questão, é porque deu problema em algum caso de teste, tá certo? Aí você me procura no final da aula, eu posso abrir aqui minha planilha, ver o que é que foi. Eu tenho anotado, né, caso a caso, né, o resultado de cada de cada execução. Beleza? Então, se passou no caso de teste, eu dei 100%, como eu falei no dia da prova, tá bom? Aí, se não deu 100%, é porque houve algum problema realmente, em algum caso de teste. Aí eu posso ver aqui e dizer o que é que foi depois. Bom, então vamos lá, vamos prosseguir, tá certo? As notas que estão lá no PDF são as notas que vão ser lançadas, tá certo? Então, eu resolvi manter as notas lá originais da correção. Bom, o que é que a gente vai fazer hoje? Vamos continuar. Aí qualquer dúvida, pessoal, aí é só me avisar, que aí no final da aula eu mostro, eu explico qual foi o problema do código, da execução e tudo mais. Tá bom? Bom, vamos lá então continuar. Aula passada, a gente começou a falar de árvore, né? Vimos aqui a definição, os termos o que a gente usa, o que representa, né? Alocação sequencial, encadeada. Vimos a árvore binária, o conceito. Vimos algumas aplicações, alguns exemplos de onde pode se aplicar. Começamos a estudar árvores binárias, tanto a alocação sequencial quanto a alocação encadeada, né? Depois, a gente começou a implementar um tipo específico de árvore binária, que é a árvore de busca, né? Que é uma árvore que é a mais usada, a árvore binária de busca, que é para fazer pesquisa de dados.
Então a gente começou a implementar, criamos o nosso nó, que vai ter a informação, o lado, o filo esquerdo, o filo direito, a nossa classe, a árvore binária de busca, que vai ter a raiz como principal atributo, né? Podem haver outros, como quantidade de elementos, etc., mas a raiz é o principal. E implementamos o método adicionar, que vai adicionar os elementos dentro da árvore. O adicionar, a gente viu que é um método recursivo, né? Para eu adicionar um elemento, ele vai usar a natureza recursiva da árvore binária. Então a gente implementou, executou, porém ainda não exibiu, né? Ainda não exibimos. Então o que é que a gente vai fazer hoje? A gente vai implementar a pesquisa e vamos implementar o percurso para a gente exibir a árvore binária, tá certo? Então basicamente o que a gente vai fazer hoje vai ser isso. Bom, não, Ítalo, vou liberar hoje, tá? Só eu finalizar esse assunto da árvore e aí eu já considero pronto aí para vocês começarem a fazer. Hoje eu está liberado para vocês. Bom, então como é que a gente vai pesquisar? A pesquisa na árvore binária de busca, ela é semelhante à inserção. Como assim? Eu vou sempre verificar se o elemento que eu estou pesquisando é o elemento que está aqui na raiz. Opa, pronto. Eu vou sempre verificar se o elemento que eu estou pesquisando é o cara da raiz. Se não for da raiz, eu vou fazer o quê? Verifico se ele é menor. Se ele for menor, eu vou fazer a pesquisa na subárvore da esquerda. Se ele for maior, eu vou fazer a pesquisa na subárvore da direita. E aí a gente cai na recursividade. Tá? Então, um processo bem simples para fazer a implementação. Então, por exemplo, se eu quiser pesquisar um elemento, o que é que a gente vai fazer? Ele é semelhante à inserção. Então, eu vou, em primeiro lugar, verificar se a minha raiz é nula. E aqui, como ela é muito parecida com o método adicionar. Então, se a minha raiz é nula, significa o quê? Eu não tenho elementos na minha árvore. Então, com certeza o elemento que eu estou pesquisando não existe. Então, eu retorno falso. Agora, se a minha raiz não for nula, o que é que eu vou fazer? Eu vou pesquisar o elemento na raiz. E aí, esse novo método pesquisar vai retornar verdadeiro ou falso. E eu retorno, então, o que esse método retornar. E o que é que esse novo método pesquisar vai fazer? O que é que essa sobrecarga do pesquisar vai fazer? Vai pesquisar o elemento na raiz. Aí eu vou verificar se o elemento que está na raiz é o que eu quero pesquisar. Então, se o raiz.dado for igual ao elemento que eu estou buscando, significa que achei o elemento. Retorno true. Agora, se a raiz não contém o elemento que eu estou buscando, aí eu vou ter que fazer aquele processo, buscar ora para a esquerda, ora para a direita. Então, eu vou cair
uma situação parecida com essa daqui, bastante semelhante. Se o elemento, vou até trocar aqui de posição, só para ficar bem, bem parecido. Se o elemento for menor, eu vou fazer a pesquisa do lado esquerdo. Então, se o elemento for menor, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a pesquisa do lado esquerdo, para ver se ele existe na árvore. Aí o que é que acontece? Se o lado esquerdo for nulo, significa que não tem mais para onde ir do lado esquerdo. Ou seja, aquele elemento não existe. Eu não tenho mais para onde pesquisar. Então, eu vou retornar falso. Agora, se a raiz, o lado esquerdo da minha raiz não é nulo, significa que eu tenho uma subárvore lá. Então, pode ser que o elemento que eu estou buscando esteja lá. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pesquisar o elemento na subárvore da esquerda. E o que esse método retornar, eu retorno. Ou seja, eu estou usando aqui a recursividade. Estou chamando o próprio método. Ok. Agora, isso daqui é se o elemento for menor do que a raiz. E se o elemento for maior do que a raiz? Bom, se o elemento for maior do que a raiz, então há a possibilidade dele estar do lado direito. Se ele existir na árvore, é porque ele vai estar do lado direito. Então, eu vou verificar se o meu lado direito é nulo. Ele existe, se tem subárvore lá. Se o lado direito for nulo, significa que eu não tenho subárvore. Então, não tem mais para onde eu descer. Né? Seria uma situação como essa daqui. Se eu estivesse buscando o número 10 aqui dentro dessa árvore, ele ia buscar, chegar aqui no 10 é maior do que 9, então ele ia buscar do lado direito do 9, só que não tem subárvore aqui. Então o 10 não existe aqui, não tem mais para onde eu pesquisar. Então, se o direito é nulo, eu retorno falso. Ok? E se o direito não é nulo, significa que tem uma subárvore do lado direito. Então, eu vou pesquisar o elemento na subárvore direita. E o que esse método aqui retornar, eu retorno também. Então, outra chamada recursiva. Ok? Então, aqui eu tenho, né, as três situações. Tá? Ele aqui está só reclamando porque não tem a necessidade de fazer esse teste. Sempre vai ser verdade. Né? Se não é igual e nem é maior, se não é igual e não é menor, então é porque é maior. Então ele está reclamando apenas disso. E aqui ele está dizendo que está faltando um comando para fazer um return, né? Está faltando um return aqui. Então aqui eu vou fazer só uma pequena modificação, tá? Para ele passar aqui esse código. Eu vou tirar esse if, eu posso tirar esse if aqui, né?
Aí se ele é igual, beleza. Se não for, eu vejo se é menor. Se não for, ele obviamente é maior. Só que para eu deixar bem claro aqui, o esquerda e direita, eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar fazendo aqui o teste assim. Se ele é menor, vai para a direita. Se não, se ele é maior, ele vai para. Se ele é menor, vai para a esquerda. Se não, se ele é maior, vai para a direita. Se não, ele é igual. Se ele for igual, eu retorno true. Só para ele ficar bem adequado aqui. Então ele está bem semelhante ao adicionar, ó. Bem semelhante. Se a gente comparar o adicionar com o pesquisar, a lógica, né, é basicamente a mesma. A diferença é que tem esse else, que significa que ele encontrou, né? Se ele não é menor e ele não é maior, é porque ele é igual. Então ele achou. Vamos testar. System.out.println. Árvore.pesquisar. Pesquisar aqui o 25. Quero saber se o 25 existe. Pronto. Então ele exibiu aqui true, ele encontrou o 25. Deixa eu buscar o 250. Falso. Beleza. Então, se a gente colocar aqui qualquer valor, ele já tem a condição de pesquisar. Ok? Então, temos agora o adicionar e temos agora o pesquisar. Ambos estão funcionando perfeitamente. O que a gente precisa agora? Vamos implementar o exibir. Depois a gente vai ver como é que é a remoção. A remoção é um processo que demanda mais análise. É uma aula inteira só para fazer a remoção. Então, vamos agora fazer a exibição. Até aqui, tá claro, pessoal? Dúvida do pesquisar? Beleza. Bom, como é que a gente vai exibir, então, a nossa árvore? Como é que eu vou exibir? Aqui só uma observação, né? Questão de implementação. Né? Você pode até perguntar, professor, mas não era mais simples se eu perguntasse no pesquisar logo de cara se o elemento que está na raiz é o que eu estou procurando?
né? Faz até mais sentido isso, né? Deixar como estava assim, ó. É mais elegante, né? E você tirar isso daqui, né? Mas aí, para ficar claro as três situações, né? Para que as três situações fiquem claras, bem evidentes, é ideal que você coloque dessa maneira assim. Só que aí o Java vai chiar, vai dizer o seguinte, ó, tá faltando um comando return. Por quê? Porque eu tenho três ifs aqui. E ele está analisando da seguinte maneira: e se não entrar em nenhum dos três ifs? Né? Ele não sabe que as três são complementares. Vai sempre cair em um deles. Então, para que isso não ocorra, você bota um false aqui, só para calar a boca dele. Né? Para ele não dar mais esse erro de que não tem comando return. Então, seria uma outra maneira de você ter esse pesquisar. Tá certo? Então, aí você implementa da maneira como você achar melhor. Bom, então como é que eu vou exibir? O que é que consiste exibir uma árvore? Consiste no seguinte: percorrer todos os elementos e exibir o valor que está dentro do nó. A gente fez isso com as listas, né? Todos os tipos de lista, lista linear, pilha, fila, né? A gente percorre nó a nó, passa por cada um dos nós, começando do primeiro, e vai exibindo a informação. Só que quando eu estou percorrendo uma árvore, eu tenho várias maneiras de percorrer. Então eu vou escolher, eu preciso escolher uma das maneiras para poder implementar. E quais são essas três maneiras de fazer o percurso? É isso que a gente vai verificar agora, tá? Então atenção aqui. Atenção, o percurso ele costuma gerar alguma dúvida no início, mas depois que você entende, né, o sentido da coisa, fica fácil. Então atenção no que a gente vai mostrar agora. Tem três maneiras, né? Existe outra maneira, né? Mas as mais básicas e mais importantes e utilizadas são essas três aqui. Três tipos de percurso, né? O percurso em pré-ordem, em ordem e pós-ordem. O que é um percurso? É você visitar de maneira sistemática cada um dos nós da árvore, tá? No caso da lista, eu visito de um em um. Eu começo do primeiro, depois eu passo para o próximo, passo para o próximo, passo para o próximo. Só que na hora que eu estou percorrendo uma árvore, eu tenho várias possibilidades. Eu posso começar aqui, imprimo 6 e passo para o 2. Imprimo o 2, passo para o 1, imprimo 1. Depois imprimo o 4, o 3 e o 5. Mas eu posso fazer diferente. Eu posso entrar aqui e não imprimir o 6 agora. Eu posso imprimir o 2, depois o 8 e no final imprimo o 6. Então existem várias maneiras. A gente vai estudar aqui três formas de fazer isso e um tipo, ver um exemplo de aplicação onde isso é aplicado. Percurso em pré-ordem. Quando é que eu vou fazer o percurso da minha árvore usando pré-ordem? Né? Quer dizer, quando não? Primeiro, como? Né? Como que eu vou fazer? Você primeiro visita o nó antes dos descendentes. O que é visitar o nó? É você entrar no nó e fazer o que quer com ele. Você vai imprimir, você vai pegar o valor e realizar um cálculo. Então, visitar o nó é você entrar no nó, ter acesso ao endereço do nó. Uma vez que eu estou lá no nó, eu faço o que eu quiser. Então, primeiro eu visito o nó e depois eu visito os descendentes dele. Tá? Essa é a ordem. Então, quais são os passos? Primeiro eu visito a raiz, depois eu percorro a subárvore da esquerda usando esse algoritmo de pré-ordem e depois eu percorro a árvore da direita usando esse algoritmo de pré-ordem. Tá? Então, em pseudocódigo seria isso daqui. O pré-ordem, a partir de um nó,
vai fazer o quê? Visita ele, né? Ou seja, imprime, calcula, faz alguma coisa com ele. Depois, se existir um nó à esquerda do V, desse nó, eu vou aplicar esse próprio algoritmo no nó da esquerda. Depois, se tiver nó do lado direito, se tiver subárvore do lado direito, eu aplico esse próprio algoritmo no filho direito. Ok? Então, vamos fazer aqui um exemplo. Vamos botar para rodar aqui esse algoritmo para a gente entender. Só copiar aqui para a gente acompanhar melhor. Então, tenho aqui a árvore que a gente vai percorrer e tem o algoritmo que a gente vai aplicar. Então, vamos começar aqui. Vou aplicar o pré-ordem aqui no 6. O que vai acontecer? Eu vou visitar o nó 6. Então, vou fazer o quê? Eu visitar, vamos supor que seja imprimir o 6, né? Ele vai imprimir o nó. Então, eu vou visitar esse nó aqui. 6. Então, vou exibir o 6. Agora eu vou verificar se tem filho esquerdo. Tem filho esquerdo? Tem. Então, vou fazer o quê? Vou aplicar o pré-ordem nessa subárvore aqui da esquerda. Ó. Então, o que é que o pré-ordem vai fazer? Visita o nó raiz. Então, ele vai visitar aqui esse nó, ou seja, eu vou imprimir o 2. E aí vou verificar se ele tem filho do lado esquerdo. E ele tem. Então, agora eu vou aplicar o pré-ordem nessa subárvore aqui da esquerda. O pré-ordem aplicado aqui vai fazer o quê? Visita o nó, a raiz, está aqui, ó, vou visitar. Entrei nele e vou imprimir o valor. Aí agora eu vou fazer o quê? Vou verificar se ele tem filho esquerdo. Ele tem filho esquerdo? Não tem. Então agora eu vou verificar se tem filho direito. Também não tem. Então a execução do pré-ordem para esse nó aqui, para essa subárvore, acabou. O que é que vai acontecer? Ele vai retornar para a execução anterior. A gente está dentro de uma recursividade. Então ele volta para cá, né? Ele finalizou isso daqui, ó. Ele estava aqui executando o pré-ordem para o 1, finalizou, agora ele vai verificar se o 2 tem filho direito. E o 2 tem filho direito. Então ele vai aplicar o pré-ordem nessa subárvore aqui agora. Ó. Então ele vai fazer o quê? Visita o 4, ou seja, ele exibe o 4, verifica se o 4 tem filho esquerdo. E tem. Então ele aplica o pré-ordem agora na esquerda. Quando ele aplicar o pré-ordem, ele vai fazer o quê? Visita o nó, ou seja, ele vai imprimir.
E aí ele vai verificar se o 3 tem filho esquerdo. O 3 não tem filho esquerdo. Então, ele vai agora verificar se tem filho direito. Não tem filho direito. Então, a execução do pré-ordem para esse nó aqui acabou. Então, ele vai retornar para a execução anterior. Então, nesse momento, ele está rodando aqui, ó. Ele finalizou o pré-ordem do lado esquerdo, agora vai verificar se o 4 tem filho direito. E tem. Então, ele vai aplicar o pré-ordem no filho direito, que é o 4. Quando ele for aplicar o pré-ordem aqui, ele vai fazer o quê? Visita o nó, ou seja, ele exibe o 5. Depois ele verifica se tem filho esquerdo, não tem. Verifica se tem filho direito, não tem. Então ele finalizou a execução do pré-ordem aqui do 5 e volta para a execução anterior, que é a do 4. Quando ele voltar, ele vai estar saindo daqui, ó. Ele vai ter terminado isso daqui. E aí acaba o algoritmo do pré-ordem para o 4. Quando ele acabar esse algoritmo, ele volta para a execução anterior dele, que é o pré-ordem do 2. Ou seja, ele estava aqui, ó, rodando pré-ordem no 4, acabou, ele volta para a execução do 2, ou seja, ele vai finalizar o pré-ordem do 2. Acabou o pré-ordem do 2, ele volta aqui para a execução do primeiro pré-ordem, que foi o 6. E aí, nesse momento, ele terminou o pré-ordem do lado esquerdo do 6. Aí ele vai verificar se tem filho da direita. Tem, o 6 tem filho na direita, é o 8. Então ele aplica o pré-ordem a partir do 8. E aí a recursividade é disparada novamente. Ele visita o 8, ou seja, ele exibe aqui o 8. Verifica se tem filho esquerdo, e tem. Então ele aplica o pré-ordem na esquerda. Aí quando ele entrar aqui, ele vai visitar o 7. Exibe aqui o 7. Verifica se o 7 tem filho esquerdo, não tem. Verifica se tem direito, não tem. Terminou a execução do pré-ordem do 7, ele volta lá para o 8, e aí verifica se o 8 tem filho direito, e tem, é o 9. Então ele aplica o pré-ordem aqui nessa subárvore da direita. Quando ele aplicar, ele visita o 9. Verifica se o 9 tem filho na esquerda, não tem. Verifica se tem filho na direita, não tem. Aí ele finaliza o pré-ordem do 9, volta para a execução do pré-ordem do 8, finalizou ele, volta para a execução do pré-ordem do 6, finalizou ele. Então ele vai exibir a minha árvore dessa maneira aqui, ó. Ok? Ele exibe sempre a raiz, a subárvore esquerda e depois a subárvore direita. A raiz, a subárvore esquerda e a subárvore direita. Ok? Quando é que você vai usar isso daqui? Um exemplo de uso. Quando você, por exemplo, quer imprimir um documento estruturado, né? Você está fazendo lá um trabalho e está colocando lá, seção 1, né? Você bota lá, seção número 1, introdução. 1.1, motivação. 1.2, objetivos. 2, revisão. Então, você vai colocando aqui um documento com tópicos estruturados. Na hora que você manda exibir, ele vai exibir exatamente assim. Ele vai imprimir primeiro a raiz, depois os subtópicos. Sempre ele vai seguir nessa ordem aqui. Ok? A avaliação de expressões aritméticas também. Né? Quando você tem, por exemplo, uma árvore binária dessa daqui, ó,
e quer avaliar a expressão aritmética, quer encontrar o resultado, né? Você quer exibir essa expressão aritmética aqui. Então, uma maneira de percorrer essa árvore é usando justamente o percurso em pré-ordem, tá? Então, são dois exemplos aí de aplicação. Dúvidas, perguntas aí? Tá claro? Tá tranquilo, professor. Tem pergunta mais depois em relação à V3, que eu queria saber como é que vai ser. Tá certo, beleza. Então, vamos lá. Então, a gente já tem aqui condição de percorrer, né? Vamos implementar logo, antes da gente ver os outros percursos, né? Então, como é que a gente implementaria isso daqui? O método exibir vai fazer o seguinte. Vamos percorrer em pré-ordem. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar aqui exibir pré-ordem. Vou passar aqui a raiz dele. Vou criar esse método aqui, exibir pré-ordem. Vai receber um nó. Essa é a raiz da subárvore. Então, o que é que eu vou fazer no exibir pré-ordem? Primeira coisa é visitar a raiz. Como eu quero exibir, eu vou dar um system print tem lá aquela raiz. Okay? Vou colocar aqui um espaço em branco depois para... Beleza. Depois que eu visitar, o que é que eu vou fazer? Eu vou mandar exibir a minha árvore da direita. Vou percorrer a minha árvore da direita, ou seja, vou exibi-la, a árvore da direita, em pré-ordem. Então, eu vou mandar, obviamente, se tiver a árvore do lado direito, né? Então, para o esquerdo. Se o lado esquerdo é diferente de nulo, eu tenho uma subárvore na esquerda. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou exibir em pré-ordem o lado esquerdo. Eu vou passar a raiz esquerda como parâmetro. Então, estou implementando exatamente isso aqui. Ó. Quando ele sair daqui, vou verificar se ele tem filho direito. Exatamente isso. Tem filho na direita? Se tiver, aplico pré-ordem do lado direito. Então, com isso, eu já tenho condição de exibir a minha árvore usando um percurso em pré-ordem. Vamos só ver se vai funcionar. Deu só aqui uma... Deu só aqui uma diferença, significando o seguinte. Ah, não. Desculpa, que a minha árvore aqui é diferente, né? Foi mal.
Tem nada não. Vamos botar aqui esses elementos aqui. 6, 2, 8. 6, 2. Outra árvore essa. 1, 4, 7, 9. 3 e 5. Pronto. 6, 2, 1, 4, 3, 5, 8, 7, 9. Então a árvore está exibida em pré-ordem, tá? Então agora eu estou vendo como é que está a minha árvore. Ok? Então implementação direta disso daqui. E os outros percursos? Vamos ver aqui. Percurso em ordem. Aqui o nó ele é visitado depois da subárvore esquerda e antes da subárvore direita. Ok? Ou seja, eu vou percorrer a subárvore da esquerda em ordem, depois eu visito a raiz e depois eu percorro a subárvore direita em ordem. Então observem que agora, em comparação com pré-ordem, a visita do nó ocorre depois da visita da esquerda e antes da direita. Então, o que vai acontecer? Se a gente fizer aqui o mesmo procedimento, eu vou começar verificando se tem filo esquerdo. O 6 tem filo esquerdo? Tem. Então, vou aplicar o em ordem aqui no esquerdo. O 2 tem filo esquerdo? Tem. Aplico o em ordem no filo esquerdo. O 1 tem filo esquerdo? Não. Então, agora eu visito o nó. Então, vou exibir o número 1. Depois eu verifico se o 1 tem filo direito. Não tem. Então, ele termina a execução do em ordem aqui e volta para a execução anterior, que é a do 2. Quando ele terminar aqui, o em ordem, ele vai visitar o nó 2. E aí ele exibe o 2. Depois ele verifica se tem filo direito. Tem. Aplica o em ordem do lado direito. Então ele vai verificar agora se o 4 tem filo esquerdo. Tem. Aplica o em ordem no 3. Verifica se o 3 tem filo esquerdo. Não tem. Visita o nó. E depois ele verifica se tem filo direito. Não tem. Termina a execução do em ordem e ele volta para a execução do em ordem aqui do 4. Aí agora é hora dele visitar o 4. E verificar se tem filo direito. Como tem filo direito, vai aplicar o em ordem aqui. Aplicando em ordem no 5, ele verifica se tem filo na esquerda, não tem. Visita o nó. E aí verifica se tem filo na esquerda, na direita. E não tem. Como não tem filo na direita, o 5, ele vai terminar a execução do em ordem e volta para a execução anterior, que é a do 4. Como ele terminou aqui à direita do 4, ele termina a execução do em ordem e volta para o em ordem do 2.
Ele terminou aqui à direita do 2, finaliza o em ordem do 2, volta para o em ordem do 6. Então, aqui ele finalizou o em ordem do lado esquerdo do 6. Agora ele visita o 6. Verifica agora se tem direita do lado do 6. Tem um filho direito. Aplica o em ordem nele. Quando eu aplicar o em ordem no 8, verifica se tem filho esquerdo. Tem. Aplica o em ordem no 7. Tem filho esquerdo no 7? Não. Visita o nó. Tem filho direito, o 7? Não. Termina a execução do em ordem aqui, ele volta para o em ordem do 8, visita o nó e verifica se tem filho da direita. E tem. Aí ele aplica o em ordem aqui no filho direito. O 9 tem filho esquerdo? Não. Visita o nó. Tem filho direito? Não. Então, ele termina a execução do em ordem do 9, volta para o em ordem do 8, termina a execução do em ordem do 8, volta para o em ordem do 6 e termina a execução do em ordem do 6. Então, ele percorreu todos os nós da minha árvore, só que agora a saída é diferente. Os números saíram em ordem crescente, né? Ou seja, como a minha árvore é de busca, e os números que estão à esquerda são menores e os números à direita são maiores, um percurso dessa maneira vai gerar os elementos em sequência, né, ordenada. Onde é que a gente aplica esse tipo de percurso? Quando eu quero imprimir os elementos de acordo com a relação de ordem estabelecida na árvore. Tá? Então, se eu quiser exibir os elementos na ordem, né, obedecendo a relação de ordem, eu vou aplicar o percurso em ordem. Como é que eu implementaria isso daqui? Bom, a diferença, a gente viu que é só onde o visita está. A visita é feita agora depois do percurso da esquerda. Então, o que é que vai acontecer? Se eu quiser implementar aqui percurso em ordem, vou até usar esse mesmo código, só mudar aqui o nome. Vou mandar exibir em ordem. E aí, à esquerda, chamou em ordem. Aí a visita da raiz, ela não vai ser feita antes dos filhos. Ela é feita depois do lado esquerdo e antes do lado direito. Se eu quiser exibir agora, em ordem, os elementos da minha árvore agora vão ser exibidos, né, na ordem crescente, de 1 até 9. Ok? Então, aqui é a saída dessa exibição. Bom, por fim, percurso em pós-ordem. O que é o percurso em pós-ordem? Nessa altura, vocês já são capazes até de deduzir, né, de inferir o que seria esse tipo de percurso. A visita é feita somente agora depois que eu visitar os filhos. Então, pós-ordem, visita o nó depois dos descendentes. Eu primeiro percorro a subárvore da esquerda, em pós-ordem,
depois a subárvore da direita em pós-ordem, e depois eu visito a raiz. Tá? Então, como é que ficaria aqui? Vou começar o pós-ordem. Tem filho esquerdo? Tem. Então, pós-ordem do lado esquerdo. O 2, tem filho esquerdo? Tem. Pós-ordem no lado esquerdo. O 1, tem filho esquerdo? Não. Então, verifico agora se tem filho direito. Não tem também. Então, agora é que eu vou visitar o nó. Então, agora é que eu visito o nó e exibo aqui. Terminou o pós-ordem do 1, volta para o 2 aqui, para o pós-ordem do 2. Eu finalizei o lado esquerdo, agora eu vejo se tem o lado direito. Tem um 4. Então, vou aplicar o pós-ordem aqui no 4. O 4 tem filho esquerdo? Tem. Então, vou aplicar o pós-ordem aqui no 3. O 3 tem filho esquerdo? Não tem. Tem filho direito? Não tem. Então, por último, agora eu vou visitar esse nó. Depois que eu visitar esse nó, eu termino o pós-ordem aqui. E volto para o pós-ordem lá do 4. Então, agora, nesse momento, eu terminei o pós-ordem da esquerda, verifico se tem filho direito para aplicar o pós-ordem. E o 4 tem filho direito, que é o 5. Então, vou aplicar o pós-ordem aqui. O 5 tem filho esquerdo? Não. Tem filho direito? Não. Então, agora eu visito o nó. Então, vou exibir o 5. Terminou de executar aqui, ele volta para a execução do pós-ordem anterior, que é o 4. Então, agora, nesse momento, aqui no 4, ele terminou o pós-ordem da direita, ele agora visita o 4. Então, agora eu exibo aqui o 4. Terminou o pós-ordem aqui, visitei o 4, terminei o pós-ordem, volta para o 2. Então, terminei à direita do 2, chegou a hora de visitar o 2. Então, agora eu exibo o 2. Terminou de executar o pós-ordem aqui do 2, ele volta para o pós-ordem do 6. Então, ele terminou aqui o 2, ó, que era o esquerdo, agora é hora de verificar se tem o lado direito. E tem. Aí ele aplica o pós-ordem no 8, verifica se tem filho esquerdo, tem. Aplica o pós-ordem no 7, verifica se tem filho esquerdo, não tem. Verifica se tem direito, não tem. Visita o nó. Terminou o pós-ordem do 7, volta para o pós-ordem do 8. Então, nesse momento, ele terminou o pós-ordem do 7, voltou para cá, verifica se tem filho direito. Tem, 9. Aplica o pós-ordem no 9. O 9 tem filho esquerdo? Não. Tem filho direito? Não. Agora eu visito o 9. Terminou o pós-ordem do 9, ele volta para o pós-ordem do 8. Ou seja, ele terminou aqui o pós-ordem do lado direito, agora é a hora de visitar o nó. E aí ele exibe o 8. Terminou o pós-ordem do 8, volta para o pós-ordem do 6. E aí aqui ele vai visitar o 6. Pronto. E aí a minha árvore vai ser exibida dessa maneira. 1, 3, 5, 4, 2, 7, 9, 8, 6. Quando é que eu aplico esse tipo de percurso? Um exemplo muito claro disso é quando você quer calcular o espaço usado pelos arquivos no teu computador, né? na tua pasta e subpastas. Ele usa o algoritmo de pós-ordem, tá? Como assim? Então, imagine que eu quero ver aqui imagine que eu quero calcular aqui o tamanho aqui dessa pasta. Qual o espaço ocupado por essa pasta aqui uniforme? O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular primeiro quanto que cada pasta dessa ocupa.
E se eu tivesse arquivos aqui dentro, eu ia somar com o tamanho de cada um desses arquivos. Então, primeiro eu ia calcular o espaço ocupado por cada pasta, né, por cada subpasta, e depois eu somava com o espaço ocupado pelos arquivos. Mas qual é o espaço ocupado por essa pasta aqui? Bom, eu tenho que saber o quanto que cada subpasta dessa ocupa de espaço e depois somar com o tamanho de cada arquivo desse. Então, observa que primeiro eu calculo o tamanho das subpastas, dos filhos, para depois calcular, né, somar com o valor aqui da raiz. Né? Então, quando eu faço isso daqui, ó, vou mandar aqui as propriedades. Quero ver o tamanho ocupado por essa pasta. Ele está calculando aqui, ó, o tamanho. Então, aqui ele está fazendo esse processamento. Ele está fazendo um percurso em pós-ordem, entre em cada subpasta, para calcular o tamanho. Então, ele calcula o tamanho de cada subpasta, no final soma com o tamanho dos arquivos que tem na pasta. Só que para calcular o tamanho de uma subpasta, ele vai calcular o tamanho das subpastas e pega o tamanho dos arquivos que estão lá. E aí ele vai procedendo dessa maneira. Ok? Eita, como está grande aqui. Bom, vou abortar aqui. Acho que vou ter que fazer uma limpeza aqui dessa pasta depois. Mas, enfim. O percurso em Uma pós-ordem... limpeza ou uma faxina, professor? Cara, é uma faxina mesmo, viu? Boa, boa. É uma faxina, não é nem limpeza, não. Tá muito grande isso aí. Bom, então o pós-ordem vai ser aplicado assim, implementando do mesmo jeito, né? Uma vez que você entendeu a lógica de um percurso, você implementa os outros, né? Rapidamente. Então, o pós-ordem seria dessa maneira aqui. Primeiro eu visito meus descendentes, só no final é que eu vou fazer a visita para o nó. Só no final é que eu vou exibir aquele nó. Então, se a gente for testar, exibir agora em pós-ordem, pronto. Não, pronto não. 135.427.986. Beleza. Pronto. Então a nossa árvore já está ficando quase completa, né? Eu já tenho aqui o método que vai adicionar. Ele está sobrecarregado, né? O adicionar recebe um elemento e aí ele chama a sobrecarga dele, né? Uma outra versão do adicionar que verifica, né? Que adiciona o elemento na raiz. E aí esse método adicionar, que recebe o elemento e a raiz, é que vai fazer o processo de verificar se a raiz é nula
Desculpa, verificar se o elemento que eu quero inserir é menor. Se for menor, eu insiro do lado esquerdo, se for maior, eu insiro do lado direito. E aí, com isso, ele consegue, né, percorrer toda a árvore até achar a posição correta. Esse método, adicionar sobrecarregado, ele não precisa nem estar público. Ele vai ser usado aqui dentro da minha própria classe árvore binária de busca. Tá? Então, eu posso até deixar ele aqui como privado, para que eu não fique lá no main tendo acesso a ele. Deixa eu só dar uma travada aqui. Pessoal, só um minuto. Deu uma travada aqui. Acho que é uma coisa da... Ah, só confirmar que acho que é o Windows Update. Caramba. Pessoal, caramba, assim mimar, né? Pessoal, desculpa aí, o Windows Update entrou aí no ar e tá baixando aí umas coisas. Deixa só eu... Só pausar aqui, porque senão vai matar a máquina. Pronto. Agora sim. Vamos lá, desculpa aí, pessoal. O Windows aí entrou no ar e... Bom, então, o adicionar, né?
Tem aqui a sobrecarga, beleza. E aí esse adicionar aqui sobrecarregado, ele não precisa nem ser público, né? Posso deixá-lo privado, porque senão quando eu for usar aqui no main, ó, ou em qualquer outra classe, eu vou enxergar os dois métodos. Adicionar. Então eu vou deixar aqui como privado esse daqui. Pra quê? Porque aí quando você for usar a tua classe lá, aparece apenas um adicionar, adiciona um elemento. O outro vai ser apenas para uso interno da minha classe, né? E aí vamos ter o pesquisar do mesmo jeito. Pesquisar vai fazer a pesquisa do elemento, vai usar o outro pesquisar, que a gente vai deixar aqui também privado, só para uso interno. E aí temos o método exibir, que vai exibir os elementos da árvore conforme o percurso que você definir. E aí, para cada percurso, eu vou ter a implementação. Pré-ordem, em ordem ou pós-ordem. Ok? Bom, então nossa classe árvore binária de busca já está bem interessante. Tá? Já consigo adicionar, pesquisar e exibir. Maravilha. O que é que está faltando para ela ficar uma estrutura de dados realmente utilizável, né? Completa. Está faltando só o método remover. Então, na próxima aula, a gente vai finalizar, né, as árvores binárias de busca com o método remover. Então, é uma aula inteira só para falar, porque a gente tem que tratar os 3 possíveis casos, tá certo? Mas com o que a gente já tem aqui, você já tem condição de fazer o trabalho e fazer a lista do URI, que eu já vou liberar agora para vocês, tá? A última lista do URI, que é sobre árvores. Vamos só ver aqui. E aí eu falo da V3 aí, né? O Arthur tá só esperando para saber como é que vai ser. Então, vou só liberar aqui. Ó, pronto, só atualizando aqui a presença. Bom, aqui no URI não, bcrowd, né, agora. A gente tem aqui uma lista. Qual é o objetivo agora dessa lista? São 3 questões. Três ou duas, não lembro. 2 questões, tá? Valendo 2 pontos, 1 ponto cada uma, tá? Essas questões são simples, são questões onde vocês aplicam o que a gente já tem agora, né? É a questão para você montar a tua classe de árvore binária de busca e aplicar no exercício. Testar a classe que você tem. Tá certo?
Então, lista 6, liberada. Duas questões de árvore, duas questões simples. Vou só mostrar aqui rapidamente. São as questões onde vocês vão aplicar a árvore de vocês e saber se está funcionando. E aí, uma vez funcionando, já pode usar ela direto lá no trabalho. Então, a primeira árvore binária de busca. Questão bem trivial. O que é que você vai fazer? Você vai ler aqui os elementos da árvore. Você tem aqui, por exemplo, 2 casos de teste. O primeiro caso de teste está aqui. A árvore tem 3 elementos, está aqui os 3 elementos. O segundo caso de teste, 9 elementos, está aqui os 9 elementos. Você vai jogar na árvore binária de busca e vai exibir usando os 3 percursos. Então, o que a gente já viu até agora é o suficiente para fazer essa questão e você praticar e testar a árvore, tá? A segunda questão, Hall dos Assassinos, né? Para quem é fã aí do Game of Thrones. Atenção, tem alerta de spoiler aí no resultado da questão, tá certo? Você vai fazer a leitura de alguns personagens da série e aí vai montar aqui um rol dos assassinos, né? Dizendo quantas pessoas, quantos personagens cada personagem aqui assassinou durante a série, tá certo? E aí você vai fazer a pesquisa dentro da tua árvore binária, ok? Então, essa questão, ela já é uma preparação para o trabalho. Você fez essa questão, você já está com a estrutura do trabalho, o coração do trabalho já praticamente pronto. Então, as duas questões aí para vocês. Bom, vamos ver agora então as dúvidas aqui. Isso, Gabriel, mesmo esquema. Lista valendo 3 pontos e trabalho valendo 7, né? Em vez de ser uma prova, agora é um trabalho. Como foi previsto E já pra quando desde o é, início. Gilson, os prazos? Só pra eu ter noção de quando eu vou estar de férias. Cara, é o seguinte, vamos lá. Tu consegue ser preciso com isso já ou tu ainda precisa de um tempo pra Já organizar isso? sim. Ô, Tá lá coisa no boa. plano de ensino, cara. Então, se não me falha a memória aqui, não vou nem abrir o plano de ensino, porque Vixe, vamos ver se é tá, homem bom mesmo. tá tão. Cara, deu uma travada tão grande agora esse Windows Update. Peraí. Não é um calendário, não. Vou ter que abrir aqui o Unify Online. Vamos lá. Davi, na segunda semana, eu acho que vocês já vão estar de férias, não tenho certeza. Porque a lista está até o dia 12 de dezembro, né? Eu deixei o dia 12, que é o último prazo aí para eu poder ter as notas, consolidar e lançar. Então, dia 12 vocês já vão estar de férias, com certeza. Mas vamos só ver aqui o esquema do plano de ensino, que aí. Não, tá normal não, pessoal, aqui. Acho que eu vou ter que reiniciar a máquina. Mas enfim. Gilson, só uma coisa, antes do senhor continuar. Vai ser que nem o do semestre passado, de PO, que a gente vai chegar na aula, vai apresentar o trabalho e pronto? Isso, Ah, apresenta, eu questiono lá, faço algumas perguntas do código, mesmo esquema. então tá em casa. Vamos testar na hora, né? Uhum. Sem surpresa. Cara, peraí, deixa eu olhar aqui pelo celular que tá mais rápido, porque
Esse calendário aqui está complicado. Pronto. Então, essa turma aqui é terça e quinta. Então, a entrega do trabalho, né, para vocês subirem o código, é até o dia 6 de dezembro. Até o dia 6. E a apresentação. Não, até o dia 8 e a apresentação dia 9. E a apresentação dia 9. Então, vocês vão ter um pouco mais de 2 semanas aí para fazer o trabalho. Ok? É mais do que suficiente. O trabalho é simples desse semestre, então tá tranquilo. E aí, prova, ou não tem prova, trabalho vale 7, listas vale 3 pontos, ok? E aí eu vou liberar o trabalho agora no AVA daqui a pouco. Só terminar a aula, eu já volto o trabalho lá. Ok? Dúvidas, perguntas? Não, só isso mesmo, só isso mesmo. Ok, então. Bom, pessoal, então eu vou finalizar por aqui, tá? Quem tiver aí dúvida aí da nota lá da V2, fica aí que eu posso dar uma olhada aqui na minha planilha e já tiro a dúvida agora aqui, tá bom? Grande abraço a todos, fiquem com Deus, boa semana, até quinta-feira. Tchau, tchau. Valeu, Gilson. Valeu.